uma noite, continuamos celebrando e adorando ao nosso bendito Deus. Domingo especial, dia de alegria, dia de ajuntamento do povo cristão. Isso alegra o nosso coração, é um santo privilégio que no céu nos é dado cultuar o nosso Deus e estarmos juntos nisso, em culto com outros irmãos e irmãs na nossa caminhada de fé. Faremos uma leitura bíblica. Eu te convido para abrir sua Bíblia em Colossenses, partindo aí para a parte final da sua Bíblia, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Depois você pode deixar sua Bíblia aberta aí no cantinho do banco, porque daqui a pouco nós voltaremos a esse mesmo livro, esse mesmo capítulo, para ler outra parte dele. Colossenses capítulo 3, nós leremos versículos 12 a 17. 12 a 17. Eu começarei a leitura e os versículos 15, 16, 17 você lerá comigo. Então, Colossenses 3 a partir do 12, mas a partir do 15 até o 17, toda a igreja lerá comigo. O texto diz assim, essa porção da Bíblia: revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Juntos os três seguintes: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Bendito é o ensino da palavra do nosso Deus. Se você observar o título que provavelmente tem logo após o versículo 17, você vê que o contexto do texto que nós lemos aqui fala sobre família. Nós então louvamos a Deus com hinos, salmos, cânticos espirituais, oramos a Deus, instruímos, aconselhamos uns aos outros, no contexto família também, com os nossos papéis dentro do nosso ambiente de lar, mas também no nosso ambiente aqui, enquanto povo de Deus reunido, grande família da fé. Nós vamos orar, mas nós vamos orar cantando um louvor ao nosso Deus. Tem um hino que é conhecido de nossa igreja, é uma adaptação de um hino do nosso binário, que é uma oração pela família. Nós vamos cantar esse hino, cantamos ele hoje pela manhã, em um trabalho especial que tivemos em encontro das famílias. Capítulo 3. Se você manter a Bíblia aberta, nós veremos agora a partir do versículo 5, caso você tenha fechado Colossenses, partindo aí do finzinho, do fim da sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Agora nós faremos a leitura que está dos versículos 5 a 11. Versículos 5 a 11, para que esse texto nos conduza em um outro momento especial de oração também, olhando para nós, olhando para a nossa vida e nosso estado diante do nosso bondoso Senhor. Colossenses capítulo 3, agora versículos 5 a 11, nós teremos agora de forma alternada, peço a sua força e a sua companhia. O texto diz assim:
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojarai principalmente ira, indignação, maldade, maledicência e maledicência do vosso lado. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. O qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cinta, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós oramos agora há pouco, através de uma canção, pensando em nossa família, no nosso contexto coletivo, no nosso contexto mais amplo. Agora nós olhamos para nós, convidados pelo texto da palavra de Deus, olhamos para nós. Somos chamados também à reflexão e oração, lembrando da nossa vida, do nosso interior, dos nossos passos e do nosso estado diante do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, que é tudo em nós e que tudo em nós vê e acompanha também. Para este momento, te convido a uma oração silenciosa. Nós oraremos olhando para nós, pedindo a Deus perdão e suplicando a Ele por misericórdia. Orações da nossa vida, que algumas delas citadas no texto lido, não convêm com uma nova roupa, uma nova roupagem que Jesus Cristo tem para nos dar. Nós pedimos perdão e falaremos pela misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Nós faremos isso porque daqui a pouco seremos convidados a participar da mesa de Jesus Cristo, Senhor. Então, nos achegamos a essa mesa com a purificação do sangue de Cristo, que já está por nós, a nos limpar e também a nos perdoar. Nós não podemos fazer da confissão apenas um momento da nossa liturgia como rotina, fazendo sem pensar, fazendo apenas pela maneira mecânica e automática de fazer alguma liturgia aqui. Sempre em cultos de ceia, eu te convido a pensar nisso. E sinceramente abrir seu coração em reflexão diante do Pai, pedir a Ele por perdão e misericórdia para a sua vida e para a sua caminhada de vida, que haja um lavar de Cristo em cada um de nós neste momento. Te convido a oração, alguns segundos de oração silenciosa após o tempo. Eu mesmo farei uma oração audível por orar. Eu citarei aqui alguns motivos para nós orarmos de forma audível, intercedendo ao nosso Deus por alguns nomes e algumas pessoas também. Mas, primeiro, ore silenciosamente, olhando para você e pedindo então perdão e misericórdia dos seus. É um trecho de um hino chamado Alegrai-vos, caros cristãos. Este hino é escrito por Martinho Lutero. Nós leremos um trecho deste hino e a parte em preto. Eu farei leitura, a parte em azul, a igreja fará leitura, a parte final, todos nós leremos e diz assim: ao filho disse o Pai no céu: o tempo está chegando, a terra desce, ó filho meu, salva o condenado, liberta-o de pecado e dor, morrendo, seja o redentor, que tenha nova vida na igreja. Obedeceu de coração e ao Pai amado, tornou-se em tudo meu irmão, e pobre e desprezado, eu com o seu poder, e um simples homem veio a ser, para vencer o diabo. Juntos, e disse em sua compaixão: a minha mão segura, alcançarás a salvação. Eu venço a luta dura, pois
virar aqui à frente e nos conduzir em 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Fazer a nossa atividade que exercemos aqui, muitas vezes no nosso lar também, como pensamos lá pela manhã, como uma extensão da nossa adoração. Aqui hoje, domingo, por exemplo, nós estamos em adoração a Deus, estamos em culto ao nosso Senhor, estamos juntos louvando a Deus. Nós somos igreja em casa também, então nós fazemos uma extensão para o nosso lar, da adoração que nós iniciamos aqui. Nós fazemos na nossa casa uma extensão do nosso culto a Deus. Nós fazemos no nosso ambiente familiar uma extensão da nossa adoração ao Senhor. Naquela ocasião, hoje pela manhã, eu disse que, para aqueles que lá estavam, que alguns termos bíblicos que falam da relação de Jesus Cristo com cada um de nós, igreja, são termos que nos fazem pensar que há uma relação familiar nisso aí. Noivo e noiva, irmãos, Jesus Cristo nos chamou de irmãos, textos que falam de comunhão, ajuntamento, traz um contexto familiar da relação Cristo com cada um de nós, nos faz lembrar. Nós somos igreja dentro de casa também, nós somos igreja na família também. Termos bíblicos da relação de Jesus, a gente fala sobre isso, mas algumas ações de Jesus Cristo nos apontam para isso também, ou melhor, algumas falas de Jesus Cristo nos apontam para essa verdade também. Necessidade nossa de estarmos dentro do nosso lar, exercendo o nosso papel como cristão, igreja, irmão e irmã, cristãos dentro de casa, sendo ali igreja de Jesus Cristo também. Algumas falas de Jesus nos mostram isso. E nós veremos agora uma fala de Jesus que nos instrui isso. Somos cristãos e agimos como cristãos no nosso cuidado familiar. Abra sua Bíblia em João capítulo 19. João capítulo 19. São os momentos finais da vida de Jesus Cristo aqui. Ele já estava ali crucificado. Tinham algumas pessoas ao redor dele e ele estava no meio, na cruz. E então, no texto que nós teremos em João 19, Jesus Cristo olha para algumas mulheres que estavam perto dele, olha também para João, o discípulo amado, e Jesus profere algumas palavras que nós leremos agora. João 19, versículos 25, 26 e 27. Eu farei a leitura, as partes que são falas de Jesus, você lerá comigo, eu vou te sinalizando aqui essas partes. Eu começo, João 19, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela João, o discípulo amado, disse, vamos juntos esse final, mulher, depois disse ao discípulo, vamos juntos, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou Maria e a levou para casa. Até aqui, palavra bendita, instrução de Jesus Cristo, nosso mestre e Senhor. Nós somos igreja em casa também. Falas de Jesus Cristo, como essas duas, nos apontam isso, que nós somos cristãos aqui, no nosso ajuntamento cristão domingo à noite, mas ao chegar em casa daqui a pouco, vivendo no nosso lar durante toda a semana, nós fazemos lá uma extensão do nosso culto a Jesus Cristo. Nós fazemos uma extensão da nossa relação com Jesus Cristo no nosso lar, na nossa família também. E Jesus nos mostra como nós fazemos isso lá. Nós fazemos através de cuidados familiares.
E Jesus Cristo aqui estava nas falas finais da sua vida, antes dele mesmo se entregar à morte. E naquelas últimas horas, nas últimas falas da sua vida, já pendurado em uma cruz, Jesus Cristo faz algo interessante. Ele demonstra puro amor. E Jesus Cristo fala a pessoas interessantes. Ele fala a Maria, mãe, e ele fala a João, que agora tomaria a postura de um filho. Ele está falando então de relação familiar. Ele demonstra puro amor, falando de relação familiar. Uma mãe que agora teria João como também o seu filho para os cuidados familiares que nós temos aqui de exercer. E Jesus Cristo então falando sobre cuidados familiares, esse contexto mãe e filho, nesse contexto família, nesse contexto pai e filho, filho com pais, cônjuges, falando de um cuidado familiar. Tendo aqui como exemplo uma mãe e o seu filho, Jesus Cristo nos fala sobre 3 situações, ou 3 cuidados, que pensamos aqui rapidamente para a gente pensar. Falando de cuidados familiares, cuidados que nós precisamos ir para casa e ter lá também. Jesus Cristo fala sobre consolação. Jesus Cristo fala sobre proteção. Jesus Cristo fala sobre provisão. Perceba, estava aqui naquela cena 4 mulheres, João e Jesus no centro. E estavam todos olhando para Jesus, vendo o final do que aquilo se daria. Jesus Cristo orienta a voltar para casa. Naquele momento ali, frente a frente com Jesus, se encerra. Perceba que aqui estamos nós. Momento frente a frente com Jesus, na essência e na pureza da nossa adoração cristã. Temos a plena certeza de que Ele se faz presente aqui em nosso ajuntamento também. Mas nós vamos todos para casa, assim como Maria e João voltariam também. E ao voltar para casa, existem alguns cuidados para serem exercidos então. Cuidados familiares, consolo, proteção e provisão. Estava em um momento de angústia, labor e dor. E provendo esse consolo então, Jesus Cristo demonstra o segundo cuidado familiar, que é o cuidado da proteção. Há o consolo, mas há também como cuidado familiar, está presente na família, cuidado de proteção. Posso falar, mulher, olha para João, tome ele como teu filho, para que agora ele te sirva como consolo na vida. Ele diz agora para João: João, essa agora é tua mãe, tenha ela como tua mãe. E João entende a ideia. João ouve aquela palavra, toma Maria pelo braço, leva Maria para a sua casa. Existe aqui uma proteção. Jesus Cristo instrui o seu discípulo e ele entende a ideia e protege aquela que do ambiente familiar de Jesus está no outro. Existe aqui o cuidado da proteção. Maria, há algum tempo vinha aqui naquela cena da paixão de Cristo, demonstrando força, convenhamos, demonstrando coragem, firmeza, fortaleza, acompanhando o seu filho no sofrimento até o seu momento final. Demonstração de força que uma mãe tem. Mas, como todo ser humano, carece de cuidado. Embora com a casca grossa da vida carece de cuidado e de proteção e de amparo também, Jesus Cristo manifesta isso. Jesus Cristo instrui agora o seu discípulo a tomar aquela pessoa que no ambiente familiar precisa de cuidado, precisa de abraço e proteção. João então entende a ideia e agora leva para casa para dar a proteção necessária àquela no seu momento de vida. O segundo cuidado familiar
ao cuidar da proteção, entender no ambiente familiar aquela que está, ou aquele que está em um momento de maior vulnerabilidade, em um momento de mais baixa da vida, em um momento emocional de quebra do ser, como aquela mãe nessa cena estava, reconhecer este lugar e esta pessoa no nosso ambiente familiar e oferecer a proteção devida àquela pessoa, naquele momento e naquela situação. Isso é proteção, instrução de Jesus Cristo para o ambiente familiar, cuidado familiar, consolo, proteção. E há também manifestado nesse texto o cuidado de provisão. Cuidado de provisão. Imagine a dificuldade daquela mãe, mulher, naquele cenário. Uma sociedade onde as mulheres não tinham tanta força, tanta voz como nós temos aqui hoje. Maria, que vinha sendo uma mãe que ouvia as pessoas lançarem todo tipo de chacota, ironia e desonra ao seu filho com a atividade ministerial que ele exercia. Os demais filhos não criam que Jesus era o divino, era Deus, como ele manifestava, e ele não o desprezava por isso, mas ele estava firme com ele. Jesus Cristo, então, percebe que talvez aquela mulher não teria um sustento para a vida, a provisão que ela precisaria para o decorrer da sua vida, providencia naquela cena para ela um filho. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Sirvam agora de provisão e sustento um para o outro na caminhada da vida, quando daqui eu partir. Cuidado familiar, provisão, sustento. Entender no ambiente familiar, como Jesus entendia ao olhar para sua mãe, entender no ambiente familiar aquela ou aquele que esteja em uma necessidade maior e oferecer nisso a provisão necessária e estender o braço amigo para ser o sustento necessário do outro em alguma situação de dificuldade da vida. Esse terceiro cuidado familiar aqui vem como uma aplicação, como uma exortação muito direta para os filhos. Como Jesus Cristo estava nascendo como um filho aqui, dando a provisão para sua mãe. Vem como uma exortação e uma aplicação muito direta para os filhos e as filhas. O princípio bíblico maior que nós lembramos, no mandamento com promessa, é o do honrar pai e mãe. Isso é por toda a extensão da vida aqui, e após também o falecimento de algum deles, também honrar em memória e em nome, mas honrar pai e mãe na vida aqui. Há um princípio bíblico que é manifestado lá em Marcos 7, outra fala de Jesus, que é o princípio da corbã. Os filhos naquele contexto tinham uma obrigação de serem sustento e provisão para os seus pais na velhice. Mas, caso os filhos quisessem pegar os seus bens e entregarem como oferta ao Senhor, eles fariam isso, mas Jesus chama a atenção para uma atividade muito ímpia, muito iníqua que alguns ali estavam exercendo, para não cumprirem a honra familiar e não terem que sustentar o seu pai e a sua mãe. Alguns supostos filhos e filhas pegavam os seus bens, diziam falsamente que aquilo era corbã, oferta agradável ao Senhor, apenas para despistar os religiosos ao seu redor, e eles não terem que dar aos pais parte dos bens que eles tinham em vida, sendo provisão e sustento para os pais. Despistaram de oferta a Deus apenas para colocar dentro do próprio bolso e assim não dar aos pais aquilo que lhes era devido no princípio da honra bíblica. Jesus Cristo manifesta aqui o contrário, providenciando provisão, sustento. Mulher, tem alguém que continua do seu lado para te ser provisão. Dentro agora da casa, com ele ao lado, eu te levo agora nessa cena para casa, ele dará para você nesse primeiro momento
sustento necessário, a provisão necessária, isso será figura de filho, que você continuará tendo na vida aqui. Provisão, sustento que vem com uma implicação e aplicação muito direta para nós, filhos e filhas. O filho, pela ordem bíblica e pelo princípio maior da Bíblia, tem a incumbência de ser provisão, sustento dos seus pais, quando esses precisarem. Isso é até, além de ser uma norma bíblica para nós, é até uma norma legal, constitucional do nosso país. A nossa Constituição, em um artigo específico, 228, fala que os filhos maiores de idade têm a incumbência de ser amparo para os seus pais na velhice. Caso os pais venham a precisar de um sustento, de um amparo, por obrigação legal do nosso país, os filhos têm essa incumbência, ser o amparo, ser a provisão e ser o sustento dos seus pais quando na velhice eles precisarem. Jesus Cristo manifesta isso aqui também. Nós que somos cristãos, dentro do nosso ambiente familiar, exercemos também o cuidado da provisão, de ser sustento para aquela e para aquele que da nossa família precisa de algum sustento e de alguma bênção material que vem de nós. Jesus Cristo então ensina para nós, que somos igreja aqui agora, que somos cristãos aqui agora. Jesus Cristo ensina que nós somos igreja em casa também. E que após sairmos frente a frente dele, aqui agora, neste cenário de culto que nós temos em mente, e nos nossos olhos Jesus Cristo presente, após sairmos frente a frente dele, como Maria e João sairiam, nós voltamos para casa. E então, na continuidade da nossa relação mãe e filho, ou da nossa relação familiar, nós somos chamados a exercer consolo, somos chamados a exercer proteção, somos chamados a exercer provisão e sustento para com aquela e para com aquele que da nossa família vier a precisar. Com ele faremos em oração. Senhor da vida, Deus presente aqui, Deus presente no nosso ajuntamento cristão. Nós agradecemos por Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Senhor. E agradecemos pelo exemplo que Jesus Cristo é para nós. Pedimos que haja luz em cada mente, nos ajudando a entender os cuidados que exercemos na nossa família, que haja incômodo em nossas vidas, caso disso precisarmos, que possamos entender como é que precisamos exercer um pouco melhor cuidados familiares que Jesus nos instrui, que haja força e sabedoria para que façamos do nosso lar, da nossa família, uma extensão da nossa relação com Jesus e uma extensão do nosso culto a Deus, exercendo ali os cuidados familiares que o próprio Jesus, nosso Mestre, nos ensina. Nós oramos ao Senhor, fazendo-nos em nome de Jesus Cristo, nosso irmão e mestre. Amém.